Selic alta é ruim para quem deve, mas pode ser uma grande oportunidade para você, investidor. Hello, investidores! Hoje eu vim te explicar por que momentos como esse, onde a gente tem uma taxa de juros, a Selic alta, pode se tornar uma grande oportunidade no mundo dos investimentos. E antes de mais nada, eu queria te explicar ou te relembrar o conceito da taxa de juros para que você entenda a influência dela na nossa vida, no nosso cotidiano, mas também nos investimentos. A taxa Selic é um mecanismo que o Banco Central possui para tentar manter a nossa inflação dentro da meta. Então, a inflação, ou o IPCA, que é o índice inflacionário mais conhecido, ele mede a variação no preço das coisas. No preço de todas as coisas? Não, no pacote de produtos e serviços que são mais utilizados no dia a dia do brasileiro. Alguns desses itens vão ter um peso maior, outros um peso menor, e com isso faz-se uma média ponderada e encontra-se o índice IPCA. E o país precisa estabelecer uma meta de inflação, porque afinal é natural que as coisas ao longo do tempo vão subindo de preço, mas também não pode exagerar, porque se as coisas sobem de preço muito rápido, exageradamente, o brasileiro não vai conseguir acompanhar esse aumento de preços e com isso não vai conseguir consumir produtos essenciais. E aí entra a taxa de juros, que é definida a cada 45 dias pelo Copom, e de acordo com o cenário, eles vão decidir se ela vai permanecer como está, se ela vai reduzir ou se ela vai aumentar. E qual que é o efeito dessa taxa de juros? Vamos pensar o seguinte: a Selic é a base de todas as outras taxas de juros que a gente conhece. Então, quando a taxa Selic está subindo, aumenta-se também as taxas de juros dos financiamentos, empréstimos. Então, tudo que é juros no país começa também a seguir proporcionalmente a Selic. Com isso, imagina que um empresário ele está querendo ampliar a sua empresa, ou uma pessoa está querendo abrir um negócio, e para isso essas pessoas vão precisar pegar empréstimos lá com o banco. Se a taxa Selic está alta e os juros dos empréstimos também estão mais altos, essas pessoas vão pensar mais na hora de fazer negócio. Por quê? Porque elas têm que refletir o seguinte: eu estou pegando a uma taxa de juros X ao ano. Será mesmo que esse negócio que eu vou construir, ou essa expansão do meu negócio que eu pretendo fazer, ela vai valer a pena mesmo eu pagando isso aqui de juros? Mas não é só os empresários. Você, como uma pessoa comum, ainda que você não tenha uma empresa, você também pensaria melhor, por exemplo, se você estivesse querendo comprar uma casa. Para quem entende o conceito, vai saber que em momentos de juros altos não é a melhor hora para se fazer um financiamento. Então, às vezes, a pessoa ali vai adiar, fala assim: não, vou esperar mais um pouquinho porque não está no momento tão oportuno. Com isso, o que a gente está falando que acontece? A economia tende a dar uma contraída de consumo, já que existe menos dinheiro circulando por aí. Então, se as pessoas adiam certas coisas, adiam certas compras, adiam investimentos em empresas, o que vai acontecer? O consumo tende a cair e, com isso, espera-se que haja um reflexo na inflação, porque os preços tendem a dar uma freada no aumento. Bianca, isso sempre vai acontecer? Não. Porque não são só esses fatores que eu falei que estão envolvidos. A gente tem outros fatores, como por exemplo o dólar, os gastos do governo, que também influenciam no processo todo. E é por isso que a gente está vendo, por exemplo, uma Selic alta e ainda assim uma inflação fora da meta. Então, não adianta só aumentar a Selic se outros problemas não forem resolvidos. Mas como o foco do vídeo é na taxa de juros, é por isso que eu tô te explicando a influência dela. Então, beleza, se eu te falei que a Selic influencia em todas as taxas de juros, a gente também tem uma influência direta dela na rentabilidade que os títulos de renda fixa nos proporcionam.
Afinal, ao investir em renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para alguém e esse alguém vai te dar um juros em contrapartida. Então, não é justo que você, por exemplo, veja todos os empréstimos do Brasil subindo ali a taxa e você aceite emprestar o seu precioso dinheiro para alguém, alguma instituição, alguma empresa e receber em troca pouco por isso. Isso faz com que os títulos de renda fixa comecem a pagar taxas de juros muito interessantes. Enquanto na renda fixa a gente tem uma influência de uma taxa de juros alta, geralmente positiva. Por que geralmente? Porque nem sempre também, quando a gente fala que a taxa de juros está alta, é o melhor momento de investir em renda fixa, no seguinte sentido, porque a gente tem a rentabilidade nominal e a gente tem a rentabilidade real. A rentabilidade nominal é aquela que você está vendo lá na sua corretora. E a rentabilidade real é a rentabilidade nominal descontada a inflação. Então, existem períodos, como foi o caso de 2021, por exemplo, em que a Selic estava subindo, a taxa de juros estava se elevando, mas a inflação também. Então, não adianta muita coisa você estar ganhando 12% ao ano se a inflação, por outro lado, está 10%. O seu ganho líquido real ali vai ser baixo, o que não é o caso de agora, porque hoje, apesar da inflação estar realmente fora da meta, ainda assim a gente não tem uma inflação tão alta como foi no caso de 2021, pós-pandemia. Mas voltando aqui no que eu queria falar, se por um lado a renda fixa ela tem esse efeito geralmente positivo de uma taxa de juros mais alta, porque ela começa a pagar melhor para os investidores. Por outro lado, em contrapartida, a gente tem um efeito contrário na bolsa de valores. E esse efeito contrário, ele acontece por vários motivos, mas eu vou citar alguns deles. Um dos motivos é o que eu falei no início do vídeo. Se as empresas, elas pegam menos empréstimos, elas focam menos, às vezes, em expansão do negócio, ou ainda que elas peguem um empréstimo, o retorno vai ser menor porque os juros do empréstimo está mais alto, o crescimento das empresas tende a reduzir. Além disso, a dívida de algumas empresas pode aumentar, fazendo naturalmente o preço dessas ações cair. Outra razão, e aí eu não vou detalhar, não vou entrar muito a fundo, mas a outra razão é que quando a gente vai fazer o valuation, ou seja, avaliar o quanto essa empresa vale hoje, a gente pega todo o fluxo de dinheiro futuro dela e traz a valor presente. E quando a gente traz esse fluxo futuro para valor presente com uma taxa de juros alta, ou seja, a gente está dizendo que existe um custo de oportunidade grande. E com isso, sem entrar muito em detalhes, a gente tem uma perda maior de valor quando traz de valor futuro para valor presente, quando a taxa de juros está mais elevada, fazendo, em teoria, as empresas valerem menos. Uma outra razão é o pânico que é instaurado ali entre a maioria dos investidores ao começar a ver os ativos caindo e aí eles começam a vender desesperadamente. E, obviamente, a lei da oferta e da demanda conta muito. Então, se existe uma oferta de venda muito grande, o preço vai cair. E ainda, às vezes, o investidor que não vende, às vezes fica com receio de aportar mais. Então, a oferta da venda cresce, a demanda por comprar diminui e isso acarreta numa redução também do preço das ações. E não só das ações, dos ativos de renda variável como um todo. Bianca, dos FIIs também? Dos FIIs também. Só que os FIIs eu vejo mais pelo lado onde as pessoas comparam muito o dividend yield pago pelo FII com a taxa Selic atual, o que é um grande erro, mas a gente sabe que poucas pessoas no Brasil investem e ainda essas pouquíssimas, sabem de fato o que estão fazendo. Então a maioria das pessoas se descabela quando a Selic está aumentando e partem para vou me desfazer de renda variável e colocar todo o meu dinheiro em renda fixa. Só que a Selic alta, ela não é inimiga. Ela é uma grande aliada quando você sabe o que está fazendo. A Selic alta é ruim para o país?
Sim, mas ela pode ser uma boa para você que está buscando ganhar dinheiro investindo. Agora presta atenção no que está acontecendo. Eu entrei aqui no site do Gov, do Banco Central, para mostrar para vocês que temos atualmente uma Selic de 14,25, com projeção para chegar a 15% ainda esse ano. A última vez que nós tivemos uma taxa Selic a 14,25 também foi na época do impeachment da Dilma aqui em 2016. Mas mesmo nessa época, a taxa Selic não passou de 14,25. O último ano em que a Selic passou de 14,25 e chegou ali acima de 15 foi lá em 2006, ou seja, há 19 anos atrás. Ou seja, enquanto muitos olham para esse cenário e pensam, meu Deus, o Brasil vai acabar, outras pessoas com um olhar mais treinado, mais afiado, conseguem enxergar que estamos passando por um ciclo de oportunidade que há muito tempo não se via. Eu falo que hoje tudo que o investidor que entende o que está fazendo gostaria de ter mais e mais dinheiro para conseguir aproveitar todas as oportunidades que estão surgindo. Porque a gente chegou num momento da história onde a gente tem a oportunidade de investir nos Estados Unidos com todo esse fuzuê que está acontecendo de briga comercial. A gente tem oportunidade na renda variável brasileira porque os ativos estão muito descontados. A gente tem oportunidade na renda fixa com muita segurança te pagando bem. Então, a única coisa que você não pode é ficar olhando meus vídeos aqui e o vídeo de outras pessoas com os braços cruzados, esperando o melhor momento, porque você já está nele e só não está sabendo. Então, vamos falar primeiro de renda fixa. Quando a gente tem uma inflação subindo, uma taxa de juros subindo, a dívida do governo subindo, a gente está dizendo que está subindo também o risco Brasil. E aí, quando você vai lá no Tesouro Direto e você aplica o seu dinheiro, você está emprestando dinheiro ao governo através do Tesouro Nacional e, consequentemente, tudo aquilo que tem mais risco, você também deseja obter mais retorno. Então, você não pode aceitar emprestar o dinheiro para uma pessoa X, que você sabe que é bem mais caloteira, pelo mesmo juros do que uma pessoa que você sabe que paga tudo certinho em dia. Eu não estou dizendo que é esse o caso do governo, porque os títulos do Tesouro Nacional, o Tesouro Direto, eles são considerados os títulos mais seguros do Brasil. A gente não teve em nenhum momento o calote desses títulos, mas é óbvio que o mundo olha para um país que não está conseguindo conter a inflação, que está precisando aumentar a taxa de juros, que está gastando mais do que devia, com olhos de mais preocupação. E aí isso faz as taxas desses títulos públicos subirem. E por isso a gente está vendo taxas que chegaram a patamares históricos. Então, se antes a gente falava que pegar títulos IPCA mais 6 era maravilhoso, hoje a gente tem quase IPCA mais 8 e parece que as pessoas não estão enxergando. E aí, fora os títulos do Tesouro Direto, a gente tem os títulos privados que são emitidos por instituições, ou seja, instituições financeiras ou alguma empresa, no caso de debêntures. E aí, se a gente considera os títulos públicos os mais seguros, e a gente pega um título privado que vai ter mais risco, apesar da maior parte ter garantia do FGC, a gente está falando o seguinte: se o Tesouro, que é mais seguro, está me pagando isso, esses títulos privados precisam me pagar mais para eu correr um pouco mais de risco. Então, a gente está encontrando títulos privados pagando mais ainda. Obviamente que nesses títulos, muitas das vezes, alguns deles, você não vai conseguir fazer a marcação a mercado, o que já é possível nos títulos do Tesouro Direto. Mas o fato é, nesse cenário, até o investidor mais conservador possível consegue ganhar muito dinheiro. Ou seja, não é o momento para você que às vezes sente receio, é mais conservador, é um investidor mais pé no chão, ficar de braços cruzados, porque tem muita oportunidade para você. Tá, Bianca, mas e renda variável? Eu falei que os preços são influenciados negativamente quando a gente tem uma Selic alta. Só que a gente tem que olhar
com uma visão de águia, olhando para o futuro. Isso significa que esse espaço de tempo onde a bolsa está caindo e a gente ainda assim consegue enxergar nessa maré empresas que continuam dando lucro, continuam crescendo, continuam entregando bons resultados, super descontadas. E aí é uma excelente oportunidade para você reduzir o seu preço médio de compra desses ativos e aumentar o dividend on cost. O que seria isso? O dividend yield é um indicador que mostra a relação do que a empresa ou fundo imobiliário está pagando de dividendos em relação ao seu preço atual. O dividend on cost, ele tem basicamente o mesmo conceito de comparar o que está pagando de dividendo com o preço, só que o preço, ao invés de ser o preço atual, é o seu preço médio de compra. Então, se você consegue comprar o mesmo ativo mais barato, reduzindo seu preço médio, a gente aumenta esse dividend on cost da sua carteira. Por quê? Porque a empresa, o FII, se ele não mudou nada, ele vai estar pagando ali, basicamente, os mesmos proventos, porém, agora, o seu preço médio reduziu. Então, essa relação aumenta. Por quê? Porque o numerador, ele permaneceu igual, ou até está crescendo se a empresa ou o fundo conseguir distribuir mais, e, em compensação, o seu preço médio reduziu. Aí, passam-se alguns anos, você conseguiu aproveitar essa janela de oportunidade agora, o fulano está ganhando da sua carteira ali com os mesmos ativos seus, por exemplo, 0,8% ao ano. E você está ganhando 1%, 1,2%. Por quê? Porque os ativos, eles aumentaram os dividendos? Também, mas também porque você soube o momento certo de comprar mais barato e, com isso, reduzir o preço médio da sua carteira. Ai, Bianca, mas eu não sei se é o melhor momento para comprar, porque eu ainda acho que vai cair, porque a Selic vai continuar subindo. Você precisa entender uma coisa. O mercado financeiro, ele não precifica o que está acontecendo ou o que vai acontecer amanhã. Ele precifica com base na projeção de períodos mais longos. Então eu falo sempre que o mercado se posiciona na expectativa e corrige no fato. Então é o seguinte, a partir do momento que uma expectativa surge, o mercado se posiciona conforme aquela expectativa. Ele não vai esperar a Selic chegar em 15 ou na semana da reunião do Copom em que a Selic vai para 15 para se posicionar. O mercado já se posicionou lá atrás. Aí, se alguma coisa no cenário melhora ou piora, o mercado vai corrigindo com base naquilo que ele já tinha se posicionado perante a expectativa. Com isso, eu tô querendo te dizer que não é porque a Selic ainda vai aumentar esse ano que o mercado vai continuar corrigindo o preço para baixo, porque já se espera essa Selic de 15. Agora, se a Selic ao invés de 15 for para 16, por exemplo, aí sim as coisas podem piorar. Assim como se não chegar a 15 ou ficar a 15 por menos tempo do que se é esperado, as coisas melhoram. Só que não tem como você ter certeza absoluta do melhor momento. Aquele dia fatídico onde eu vou acordar, tomar café e falar: esse é o dia em que as coisas vão estar mais baratas. Por isso, eu sempre recomendo um aporte regular. Como não tem como você descobrir o melhor momento, você vai investindo aos poucos. E lembre-se também que a economia, ela é cíclica. E mesmo nos momentos em que a gente acha que não tem solução, não tem saída, uma hora as coisas se ajeitam. Se até a Argentina está retomando a ordem, então existe solução. A questão é que ninguém tem certeza de quando é que vai ser. Por isso a importância de diversificar. Eu não deveria colocar todas as minhas fichas em renda fixa ou todas as minhas fichas em renda variável. Porque esse ciclo de alta da Selic ou de Selic alta, às vezes ela não vai continuar aumentando, mas ela vai permanecer alta por mais tempo, pode favorecer a renda fixa. Mas se o ciclo ele for reduzido do que se espera, vai favorecer a renda variável. E por que eu falo também que esse é um momento muito oportuno? Porque você tem também um momento de poder respirar para tomar decisões mais fundamentadas. Porque enquanto você pensa no que vai fazer, no que vai aportar, você tem ainda um dinheiro que, mesmo estando em liquidez diária, vai estar te rendendo bem. Então, mesmo aquele dinheiro em caixa de oportunidade, você está pensando ainda, analisando aonde vai colocar,
ele está rendendo. Se você ainda acha que investir é complicado ou que agora não é o momento, saiba que a janela de oportunidade está jogando a favor de quem toma decisões rápidas. E quem conseguir entender isso vai conseguir crescer e prosperar financeiramente sem depender de sorte ou de aumento de salário. E se você já entendeu que agora é um momento muito oportuno, mas não sabe o que fazer, não sabe como alocar o seu dinheiro, ou já até começou a investir, mas gostaria de tomar melhores decisões, ou de contar com a ajuda e direcionamento de um especialista, então começa a me seguir lá no Instagram, @BiancaNasFinanças, onde eu falo muito mais sobre investimentos, e clica no link da minha bio, que você vai descobrir como eu consigo te ajudar. Eu também vou deixar os links aqui na descrição e eu espero poder te ajudar. É isso e até mais.